Olá pessoal, mais uma vez eu estou por aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre alguns temas de direito tributário para sua prova e hoje a gente vai revisar o tema de princípios e também imunidades, né? A ideia é você destacar aqui os principais, revisar as principais ideias sobre princípios e imunidades, colocando especificamente a fundamentação legal, né, por meio de exercícios aí que eu coloquei no material de vocês. Então o primeiro exercício pergunta, né, ele pede para indicar a letra correspondente de acordo com a regra do princípio da anterioridade, né? Aquele princípio que diz que precisa respeitar ou as duas anterioridades, que é a regra, ou a anterioridade nonagesimal, ou a do próximo exercício, ou não respeita nenhuma anterioridade no caso de aumento, né, de imposto. Então vamos ver aqui qual seria a letra de acordo com cada situação. Então, primeiro ele fala que aumento sobre imposto de importação, né? Nesse caso, a gente marcaria a letra D de dado, né? Imposto de importação, letra D de dado. Qual que seria a fundamentação legal da nossa resposta? Seria o artigo 150, parágrafo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Lá no artigo 150, parágrafo 1º, está escrito, né, que no caso que envolva o imposto de importação, a cobrança ela é imediata. Redução da taxa de lixo vai respeitar as duas anterioridades, né? Aqui a gente marca a letra A, vai respeitar as duas anterioridades. E a fundamentação legal para essa resposta seria o artigo 153, B e C da Constituição, né? Não é nenhuma exceção ao princípio da anterioridade tributária. Então, na primeira, imposto de importação é a letra D, redução da taxa de lixo, letra A, aumento da base de cálculo do IPTU. Aumento da base de cálculo só respeita do próximo exercício, né? Então seria a letra C, o aumento da base de cálculo só respeita o próximo exercício financeiro e a nossa resposta estaria fundamentada no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal também, né? Espero que você esteja aí acertando. A ideia é você revisar quais são os impostos, né, que tem a regra geral, quais são os tributos que respeitam apenas uma. Restabelecimento do ICMS combustível, né? Aí aqui para o ICMS combustível, nós iríamos lá para o artigo 155, né? 155 da Constituição, especificamente o parágrafo 2º, 155, parágrafo 2º, vamos olhar aqui, na verdade, parágrafo 4º, né? Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, letra C. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, letra C, né? Só respeita a nonagesimal, então seria a letra B aqui. Só respeita a nonagesimal, essa seria a nossa resposta, né? E aí vamos usar aqui como fundamentação o artigo 150, parágrafo 4º, inciso 4, letra C da Constituição Federal, certo? 150, inciso 4, letra C. Alteração de data de vencimento do IPVA. Alteração de data de vencimento, letra D, não respeita nenhuma anterioridade, né? Porque eu estou só alterando o vencimento de um tributo, então a gente usa como resposta súmula vinculante 50, né? O Supremo já falou que alterar a data de vencimento não significa nem criação, nem aumento de tributo, portanto, nesse caso, não precisa respeitar prazo nenhum. Criação do IOF. Bom, criação do IOF respeita as duas, né? Criação do IOF, regra geral, respeita as duas anterioridades. Nesse caso, artigo 150, inciso 3, letras B e C, né? Só não precisa respeitar as duas anterioridades se fosse aumento do imposto de renda, né? Lá no 150, parágrafo 1º, né? 150, vamos olhar aqui, 150, parágrafo 1º. Não, na verdade, pessoal, criação do IOR, errei, tá? Criação do IOR só respeita a do próximo exercício, é a letra C. Letra C, tá lá no rol, né? Tá lá no rol do 150, parágrafo 1º. 150, parágrafo 1º da Constituição. Por isso que é importante sempre olhar, tá? Para você ver quais são os artigos que estão lá e quais os artigos que não estão. Aumento do IPI não respeita, só respeita a nonagesimal,
letra B de bola. Isso está lá no artigo 150, parágrafo 1º também da Constituição Federal, tá? Vocês viram que o 150, parágrafo 1º, ele reúne as principais exceções, então você tem que ter muito atento aí a ela. Imposto sobre importação, deixa eu aqui vamos melhorar, imposto de importação, não respeita nenhuma, então vou colocar a letra D de dado, não respeita nenhuma das anterioridades, nem no próximo exercício, nem a 90ª, e o artigo de fundamentação também é o 150, parágrafo 1º da Constituição, tá? Com relação ao aumento do IOF, também mesma resposta, letra D de dado. Vamos colocar aqui também letra D de dado, aumento do IOF, também letra D de dado, não respeita nenhuma, e o artigo que nós vamos usar é o 150, parágrafo 1º, tá? Letra D de dado. E a redução do ITR, também letra D de dado. Gente, aqui é uma pegadinha, né? O ITR, ele não tá nas exceções, mas aqui falou redução, né? Essa regra só se aplica para criação ou aumento, né? Então, redução do IOF, então a gente vai colocar aqui artigo 153. B e C não se aplica quando fala em redução, né? Só se aplica em criação e aumento, certo? Dedo de dado. Bom, espero que você tenha acertado aí, a gente colocou aqui as respostas, espero que você tenha lembrado do princípio da anterioridade bem aí para você. Bom, vamos fazer agora a questão 2. Acerca das afirmativas abaixo, preencha a lacuna com lei ordinária ou lei complementar ou ato do Poder Executivo. Quando for ato do Poder Executivo, pode ser um decreto, pode ser uma portaria, pode ser uma instrução normativa, enfim. Na sequência, indique a fundamentação. Letra A. A criação do empréstimo compulsório, no caso de guerra externa ou sua iminência, depende de, aqui seria lei complementar, né? Depende de lei complementar. E nos casos de calamidade pública, depende de lei complementar também, né? Lei complementar. E no caso... lei complementar. E no caso de investimento público urgente e de relevante interesse nacional, é criado por lei complementar também, né? O empréstimo compulsório, pessoal, ele é todo por lei complementar, tá certo? Em todas as hipóteses de criação, tudo é lei complementar. A fundamentação legal, artigo 148, artigo 148, caput da Constituição. Tudo bem? Essa fácil, hein? B. Caso a União decida modificar a base de cálculo do ITBI, a União decida modificar a base de cálculo do ITBI, deverá fazer por meio de lei complementar, né, pessoal? Base de cálculo de imposto é norma geral, e norma geral só pode ser feito por lei complementar, né? Aí nós vamos fundamentar aqui a nossa resposta no artigo 146, inciso 3, letra B da Constituição Federal, né? Base de cálculo somente por meio de lei complementar, de imposto, né? A criação de taxa de lixo pelo município depende de lei ordinária, né, pessoal? Lei ordinária, a Constituição não exige lei complementar, então basta uma simples lei ordinária. O artigo para essa resposta é o próprio artigo 145, inciso 2 da Constituição, que não exige lei ordinária, certo? Não exige lei complementar. T. Considerando que o município decida por atualizar monetariamente a base de cálculo do IPTU, deverá fazê-lo por meio de ato do Poder Executivo, né? Atualizar a base de cálculo, ela não precisa ser feita por lei, então pode ser feito por ato do Poder Executivo. Nossa resposta está fundamentada no artigo 97, parágrafo 2º da Constituição, do CTN, na verdade, né? E aqui você pode usar mais a súmula 160 do STJ. Artigo 97, parágrafo 2º do CTN, mais a súmula 160. Alteração de data de vencimento do IPVA pode ser realizada por meio de ato do Poder Executivo, né? Porque alteração de data de vencimento também não exige lei estrito sensu. E aqui a gente vai fundamentar no artigo 160 do CTN. Legal? Tudo isso aqui, gente, é princípio da legalidade, tá? Temas que a prova gosta de perguntar bastante. Considerando que o imposto extraordinário de guerra ainda não foi criado pela União, se ela decidir instituí-lo, deverá fazê-lo por meio de lei ordinária, né? E isso aqui confunde muito vocês, pessoal. Empréstimo compulsório, guerra, é lei complementar. Imposto extraordinário, guerra, é lei ordinária, tá? Cuidado com essa pegadinha,
que mesmo vocês levando o código, às vezes você erra. Porque você vai no impulso da resposta, né? E não lê o artigo. O empréstimo compulsório guerra depende de lei complementar. O imposto extraordinário guerra é lei ordinária. Considerando que a imunidade dos sindicatos e dos trabalhadores depende de lei complementar, né? Lei complementar para definir seus requisitos, podemos dizer que se trata de uma imunidade condicionada, exatamente, né? Condicionada ao preenchimento de alguns requisitos. Aqui você vai responder o artigo 156C da Constituição, juntamente com o artigo 146, inciso 2 da Constituição, que diz, né, que limitações ao poder de tributar só podem ser reguladas mediante lei complementar, né? Isso foi uma decisão do Supremo bastante importante e eu espero aqui que você siga, né, essa questão importante a respeito da lei complementar. H. A instituição da contribuição de melhoria pelo município deverá ser utilizado, né, como medida lei ordinária, né, pessoal? Basta lei ordinária. A Constituição não exige, né? Basta lei ordinária. Deixa eu colocar em maiúsculo para ficar igual eu estou fazendo as outras, né? Lei ordinária. A Constituição não exige lei complementar. Qual que seria a fundamentação legal dessa nossa resposta? Fundamentação legal seria contribuição de melhoria, artigo 145, inciso 3 da Constituição. Só precisa lei complementar quando a Constituição fala expressamente. Havendo dúvida se o imóvel localizado em determinado território é urbano ou rural, a definição desse conflito de competência deverá ser regulado por lei complementar, né? Conflito de competência é determinado por lei complementar. Artigo 146, inciso 1 da Constituição Federal, né? Conflitos de competência. Deixa eu ver se eu estou trocando os artigos. Artigo 146, não, é isso mesmo. Inciso 1 da Constituição. Legal? E aí, está indo bem? Está indo mal? Como é que está indo? O importante é revisar para você aprimorar aí, né? Lapidar o conhecimento e na prova arrebentar. A intenção de se modificar os contribuintes do IPTU dependerá de lei complementar, né? Definição de contribuintes de impostos também é norma geral. E como norma geral, artigo 146, inciso 3A da Constituição, depende de lei complementar. Terminamos esse? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, terminamos. Então, espero aqui que você tenha ido bem, revisando, então, alguns pontos importantes sobre lei ordinária e lei complementar, tá bom? Com todos os artigos aqui para você, depois, aí, nos seus estudos, olhar se você marcou no código as informações precisas. De acordo com a situação concreta, relacione qual será a sistemática do princípio da irretroatividade que deverá ser aplicada. E, na sequência, a fundamentação legal. Então, lei vigente à época do fato gerador, lei mais benéfica ao contribuinte ou lei mais benéfica ao fisco. Nova lei que aumentou a alíquota do imposto. Então, aqui a gente vai aplicar a letra A, né? A gente aplica a lei do fato gerador. Aí usa a regra geral. Artigo 153A da Constituição Federal, né? Aqui a gente vai aplicar regra geral, porque aumentou a alíquota de imposto. Quando aumenta a alíquota de imposto, a gente aplica a lei vigente à época do fato gerador, certo? Nova lei que reduziu a penalidade a ser aplicada. Bom, então nós vamos aplicar a mais benéfica ao contribuinte, né? Letra B, nós vamos aplicar a mais benéfica ao contribuinte, usando como fundamentação o artigo 106, inciso 2, letra C do CTN, né? Aqui a gente aplica a mais benéfica para o contribuinte. Sempre que falar em penalidade, a mais benéfica para o contribuinte. Nova lei aumentou os critérios de fiscalização. Bom, se aumentou os critérios de fiscalização, a gente aplica a mais benéfica pro fisco, né? A mais benéfica pro fisco, letra C. A gente aplica a mais benéfica. E aqui a gente vai usar como fundamentação o artigo 144, parágrafo 1º do CTN, que diz que quando aumenta os poderes de fiscalização e arrecadação, a gente aplica a mais benéfica pro fisco. Uma nova lei que é meramente interpretativa. Lei meramente interpretativa, a gente vai usar a letra B, né? Letra B, a mais benéfica. Na verdade, lei meramente interpretativa, vamos lá para o CTN, artigo 106. Artigo
106 do CTN, inciso 106 do CTN, a lei ou ato pretérito, inciso 1, quando ela for expressamente interpretativa. Aqui, pessoal, a gente vai aplicar a mais benéfica ao fisco, né? Lei metramente interpretativa, a gente aplica a mais benéfica para o fisco e usa o artigo 106, inciso 1 do CTN, né? Artigo 106, inciso 1 do CTN. Nova lei deixou de definir o ato como infração. Bom, aí nesse caso, deixou de defini-lo como infração, a gente vai aplicar a mais benéfica para o contribuinte, é a letra B, né? Isso. A mais benéfica para o contribuinte, letra B de bola, a gente vai aplicar a mais benéfica... Opa! Por que ele está fazendo isso? Esse computador hoje não está muito bem. Isso. B. A gente vai aplicar a mais benéfica ao contribuinte e usar como fundamentação o artigo 106, inciso 2, letra A, né? Isso, letra A do CTN, tá? 106, inciso 2, letra A do CTN. Nova lei aumentou a penalidade a ser aplicada. Bom, se aumentou a penalidade a ser aplicada, nova lei aumentou. Então, a gente vai aplicar a vigente à época do fato gerador. Letra A. Letra A. A nova lei aumentou a penalidade, então a gente vai aplicar a vigente à época do fato gerador, artigo 153A da Constituição. Quem usou, pessoal, o 144 do CTN também pode ser, tá? 144 do CTN também. A Constituição Federal estabelece uma técnica diferente para a fixação de alíquota de cada imposto. Relacione a coluna da direita com a esquerda, buscando encontrar qual é a técnica certa para cada tributo em questão. Não esqueça de apontar a fundamentação legal. Então vamos lá. Progressividade. Progressividade. A progressividade, ela vai ser... Vamos fazer pelo imposto, porque aí fica mais fácil, né? IPVA é C. As alíquotas serão diferenciadas, né? No IPVA, as alíquotas serão diferenciadas. Artigo 156, parágrafo 6º. Parágrafo 6º, vamos voltar aqui para a Constituição, 156, parágrafo 6º, 156 não, perdão, 155, né? Parágrafo 6º, inciso 2, 155, parágrafo 6º, inciso 2 da Constituição Federal, tá? O IPVA, ele usa a técnica da seletividade. Vou jogar um pouquinho mais para cá, pessoal, para ficar tudo na mesma linha e aí todo mundo conseguir enxergar aqui cada elemento, tá? Vou puxar aqui um pouquinho mais para cá e assim fica melhor na hora de escrever aqui a nossa resposta. Vamos puxar todas aqui. ITBI. O ITBI, nós temos ali a alíquota fixa, né, pessoal? ITBI, alíquota fixa. Deixa eu só puxar aqui todos para cá, que aí fica mais fácil de vocês acompanharem aí quem está anotando, né, a correção. Depois que fez o seu, né? Não adianta nada, você só está aqui me ouvindo, me copiando, você não está estudando nada, né? Você está só se enganando, perdendo tempo aí me ouvindo, tá bom? Artigo 155, parágrafo 6º, inciso 2. ITBI. ITBI, a alíquota é fixa, né? A gente vai usar aqui a letra D. E aqui nós vamos usar como fundamentação a súmula 656 do STF, que fala que o ITBI, a alíquota, ela é fixa. Imposto de renda progressiva, né? Letra A, as alíquotas são progressivas. E vamos usar como resposta, como fundamentação, o artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, alíquotas progressivas. ITCMD, também alíquota progressiva, letra A, alíquota progressiva por entendimento do Supremo, né? E vamos usar como resposta o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição, que fala que no caso do ITCMD, ele pode sim ter alíquotas progressivas também, tá? Foi uma mudança de entendimento aí do Supremo com relação ao ITCMD. IPTU. O IPTU, as alíquotas também obedecem à progressividade, letra A, né? E o IPTU tem duas progressividades, com relação ao valor do imóvel e também por não cumprimento da função social, né? Então você vai colocar lá o 150, parágrafo 1º, inciso 1, que fala da progressividade
em razão do valor do imóvel, e nós temos também o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, né? 182, parágrafo 4º, inciso 2, que também fala que o IPTU pode ter alíquotas progressivas em razão do descumprimento da função social da propriedade, certo? IPI. O IPI, a alíquota ela é seletiva, né? De acordo com a essencialidade do produto ou do serviço. A ideia é que quanto mais essencial for o produto, maior vai ser a alíquota. Quanto menos essencial for o produto, menor vai ser a alíquota, certo? Essa é a ideia da seletividade, olhar em consideração a progressividade do produto ou do serviço. Artigo 153, vamos usar lá o parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição. 153, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição. ICMS. O ICMS, a alíquota também é seletiva, né? Pode ser seletiva também. E aí nós vamos usar o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3, né? Deixa eu só olhar aqui. 155, parágrafo 2º, inciso 3, exatamente. A mesma coisa que acontece no IPI, também pode acontecer no ICMS. Só lembrando que o ICMS é facultativo ser progressivo, né? Então por isso que às vezes não é. E a última, ITR. ITR também a alíquota ela é progressiva. Deixa eu pintar aqui de vermelho para você ver destacada aqui as minhas respostas, né? Aí no vídeo de vocês. Então, o ITR também é progressivo. A gente usa aqui o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1, né? 153. Eu sempre olho no código para a gente não confundir, né? E não errar à toa. Exatamente, parágrafo 1º da Constituição. Pelo amor de Deus, olhe no código, mesmo que você tenha certeza, né? De tanto que você faz exercícios, porque na hora da prova, se você errar por falta de atenção, porque não olhou no código, gente, é perder ponto à toa, né? E eu não quero que isso aconteça com você. Legal? Exercício 4, beleza? Fizemos aqui, de acordo com a técnica da fixação da alíquota, qual é a regrinha para cada imposto. Legal. Vamos para a questão 5, né? A respeito dos princípios tributários, marque verdadeiro ou falso, e também a fundamentação legal. Primeiro, em uma hipótese de calamidade pública, o presidente da República poderá criar empréstimo compulsório por medida provisória? Falso, né, pessoal? Falso. Porque o empréstimo compulsório é de lei ordinária. E se a lei ordinária é lei complementar, e se a lei complementar, medida provisória não pode ser usada, né? Artigo 148 e também o parágrafo o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, né? Então a resposta seria falso. Por causa da medida provisória, né? Pode ser criado em caso de calamidade pública, mas não por medida provisória. B. Se o Estado da Federação publicar em 5 de agosto de 2021 uma lei estadual que reduz a penalidade dos seus tributos, essa norma poderá ser aplicada a fatos geradores de tributos já praticados? Verdadeiro, né? É a exceção lá do princípio da irretroatividade, né? É a exceção do princípio da irretroatividade, artigo 106, inciso 2, letra C do CTN, né? Perfeito. Artigo 106, inciso 2, letra C do CTN. Se a União publicar em 7 de maio de 2021 um decreto aumentando a alíquota do imposto de importação, já poderia ser exigido imediatamente? Imposto de importação, verdadeiro, né, pessoal? Verdadeiro. Lembra-se que o imposto de importação não respeita o princípio da anterioridade, né? E aqui a gente vai usar o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Pode ser por decreto, porque não precisa ser por lei, né? Princípio da legalidade, então eu vou colocar aqui também. E não precisa respeitar o princípio da anterioridade, porque ele também é exceção, né? Esses impostos extras fiscais, fiquem muito esperto com eles. A prova cobra bastante, II, IE, IOF e IPI, tá? É admissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo? Falso, né, galera? É inadmissível. Súmula 70 do Supremo Tribunal Federal, súmula 70 do STF e também, né, o princípio do não confisco, que está lá no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, tá? Não pode por causa da questão de não ser, né, uma política confiscatória o uso do tributo.
É defeso, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Perfeito, né? A palavra defeso significa que é proibido, né? E aqui a gente usa o artigo 97, parágrafo 2º do CTN, artigo 97, parágrafo 2º do CTN, mais a súmula 160 do STJ. Na verdade, esse texto que você acabou de ler aqui comigo é a reprodução da súmula 160 do STJ. Ele pode alterar por decreto dentro do índice oficial. Aqui ele está falando que é superior ao índice. Aqui está o erro. A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para aumento de tributos municipais. Verdadeiro, né? Aqui a gente vai usar a súmula 69 do STF. Não pode em decorrência da competência tributária, né? Não posso me intrometer na competência tributária do outro ente federativo. Súmula 69 do STF. Perfeito. A União, em homenagem ao princípio da uniformidade geográfica, não pode estabelecer alíquotas diferentes de seus tributos em todo o território nacional, mesmo que seja para promover o equilíbrio socioeconômico. Falso, né? Essa parte final aqui viola o princípio da uniformidade geográfica, artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, né? Porque, gente, quando for para promover o equilíbrio socioeconômico, pode sim aplicar alíquotas diferenciadas. A regra é que não pode. Uniformidade geográfica. Deixa eu só confirmar aqui o artigo 151, inciso 1, pessoal. Coloquei inciso 3, mas está errado. É inciso 1, tá? O inciso 3 é da isenção heterônoma, tá bom? Então, não pode, mas se for para promover o equilíbrio socioeconômico, pode. Princípio do não confisco. Autoriza a apreensão de mercadorias importadas durante o desembaraço aduaneiro? Sim. Infelizmente, sim. Né? Mudança do entendimento do STF. Súmula vinculante 48, né? Mas também o artigo 150, inciso 4 da Constituição. Quando se tratar, né, de questões envolvendo não confisco, mercadorias importadas, pode sim ter apreensão no momento do desembaraço aduaneiro. Medida provisória pode ser utilizada para majoração de tributo, desde que o tributo em questão não seja de criação exclusiva? Peraí, medida provisória poderá ser utilizada para aumento de tributo? Sim, desde que o tributo em questão não seja criação exclusiva de lei complementar. Verdadeiro, né, pessoal? Isso tá lá no nosso artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, que permite a utilização de medida provisória para aumento de tributo, mas o parágrafo 1º do mesmo artigo 62 diz que só não pode se for tributo de lei complementar, né? Aí, inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 62, tá bom? Então fique esperto aí para você não errar a pergunta à toa na prova. J. O restabelecimento das alíquotas da CID combustível não se submete ao princípio da anterioridade do próximo exercício? A alíquota de CID combustível está lá no 177, né? 177 da Constituição Federal. E lá no artigo 177, parágrafo 4º, diz que o restabelecimento não se aplica ao próximo exercício. É isso? Exatamente. Então, verdadeiro, né? Não se aplicando, é isso, né? Não se aplicando, exatamente, próximo exercício, só aplica os 90 dias, né? Perfeito. Artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, tá? Interessante aqui também da CID combustível. Próximo, a não limitação ao tráfego de pessoas e bens permite a cobrança de pedágios por rodovias mantidas pelo poder público? Verdadeiro, né? Permite. Até é uma exceção à não limitação de tráfego de pessoas e bens, porque pedágio não é tributo, né? Então, por isso que a Constituição, já sabendo que pedágio não é tributo, permite a cobrança de pedágio pelo mero deslocamento de pessoas e bens. Artigo 150, inciso 5 da Constituição Federal, ok? Fizemos uma revisãozaça aí sobre princípios tributários por meio de vários exercícios para você revisar esses pontos importantes. Veja qual foi o princípio que você mais errou. O princípio que você mais errou é o que você tem que revisar no material, na apostila, nas anotações, para que você consiga ir bem no dia da prova, tá bom? Tem que estudar, galera, não tem jeito. Vamos falar agora sobre imunidades e isenções tributárias, né? A respeito das imunidades, responda verdadeiro ou falso e a respectiva fundamentação. No caso de entidades religiosas, quando exercem suas atividades em um templo alugado de um particular, mesmo assim fará jus à imunidade? Agora é verdadeiro, né? Isso veio em decorrência do artigo 156, parágrafo 1º-A da Constituição, que prolongou, vamos dizer assim, alargou, né,
a imunidade das igrejas, é verdade, mesmo que elas aluguem, elas farão jus à imunidade, tá? Os partidos políticos deverão obedecer 3 requisitos cumulativos previstos em lei complementar para fazer jus às imunidades. Não pode distribuir lucro, não pode remeter dinheiro para o exterior e deve manter as suas obrigações acessórias em dia. Tá perfeito, né? Esses requisitos estão lá no artigo 14 do CTN, que você deve fazer a remissão junto lá com o artigo 156C da Constituição, que trata sobre as imunidades dos partidos políticos, né? Esses requisitos, eles devem ser respeitados não só pelo partido político, mas todo mundo que estiver lá no rol do 150, inciso 6, letra C, respeitam esses requisitos do artigo 14. Os livros eletrônicos são alcançados pela imunidade objetiva do artigo 156D, inclusive o seu suporte físico, tablet, desde que não possuam funcionalidades acessórias e sejam exclusivos para leitura de livros. Falso, né? Porque pode ter função acessória. Isso aqui é a grande pegadinha da prova, súmula vinculante 57, e o artigo 156, letra D, né? Pessoal, mesmo que tenha funções acessórias, eles podem sim ser imunes, né? Aqui tá dizendo que não possuam funcionalidades acessórias. Então tá falso, porque se possuir funcionalidades acessórias, também pode ser imune, desde que seja exclusivo para leitura de livro. Então aqui que tá errado, tá? Se tiver função acessória, também pode ser imune. D. As entidades de assistência social possuem imunidade ao pagamento de impostos e contribuições sociais, desde que apresentem o certificado de entidade de beneficentes de assistência social no seu prazo de validade. Verdadeiro, né? Verdadeiro. E aqui nós vamos citar várias fundamentações. O dos impostos está no 156C da Constituição. A contribuição social está no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. E a questão desse certificado SEBAS, né, ou SEBAS, de acordo com o que você preferir, lá na súmula do STJ, né, súmula 625, deixa eu conferir aqui o número da súmula, mas se eu não me engano, 625, não é a 625, vamos olhar aqui, 612, tá? Mais a súmula 612 do STJ para você fundamentar, tá bom? Maravilha, pessoal. Vamos para a próxima. Os imóveis pertencentes às entidades públicas, União, Estado e FMC, são imunes a impostos, desde que prestem serviços públicos. Não importa, né, se presta serviço público, pessoal. Falso. Todo o patrimônio, independentemente se presta serviço público ou não, é imune, porque não tem essa condição prevista lá na Constituição Federal, tá? Só para as autarquias, só para as empresas estatais que têm essa condição de prestar serviço público, então a resposta aqui seria falso, né? Porque não importa se é pertencente a elas, mesmo que não preste serviço público, é imune. F. Estamos chegando aí na parte final. As isenções de ICMS dependem de aprovação por lei, bem como a aprovação do CONFAS, né? Verdadeiro, pessoal, verdadeiro. Aqui a gente vai usar também várias fundamentações legais. A isenção do ICMS está previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, né, que fala que precisa de lei complementar. E também nós teremos aqui o artigo 1º da lei, da lei complementar 24 de 75, que trata, né, sobre o CONFAS, o convênio fazendário. Então tá certíssimo, muito boa a afirmativa da F. G. A imunidade do ITR sobre a pequena gleba rural exige que o imóvel atenda a 3 requisitos. O proprietário não possua outro imóvel, a propriedade esteja localizada em uma determinada região do país e o tamanho da propriedade, conforme as diretrizes da lei. Verdadeiro, né, pessoal? Aqui nós temos a imunidade lá no 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, mais o artigo 2º, parágrafo único, né? Parágrafo único da Lei 9393 de 96. Perfeito. A Lei 9393 de 96, ela exige, né, essa condição do tamanho e a localidade para que você possa ser imune. Perfeito. Agora nós vamos relacionar a característica da imunidade ao tributo correspondente. Muito bem, vamos lá. Não incide sobre o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Resposta à letra B, né? ICMS. ICMS não incide sobre o ouro quando ativo financeiro ou instrumento cambial. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição. Inciso 10, né?
Ah, Pedro, mas não tinha que fazer a fundamentação legal. Põe aí, porque a fundamentação legal vale ponto para sua prova. Então, se vale ponto, você tem que saber, né? Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, letra C. Inciso 10, letra C da Constituição. Estamos terminando já o nosso vídeo, hein? Vamos ver. Não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. ITBI, né, pessoal? Letra C, ITBI, não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao capital de pessoas jurídicas. E aqui a gente põe o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, né? Perfeito. Não incide sobre a pequena gleba rural definida em lei, né? Já falamos aqui o ITR, né? ITR, letra D de dado, pela indicação aqui da lei, letra D de dado, e nós vamos usar aqui o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, certo? 153, parágrafo 4º, inciso 2. Não incide na industrialização de produtos destinados ao exterior somente, IPI, né? Letra A, IPI, não incide sobre produtos industrializados no exterior. Artigo 153, parágrafo 3º, aí vamos só olhar aqui o inciso 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal. Perfeito. Não incide sobre mercadorias para o exterior, nem sobre serviços destinados ao exterior. Aí é o ICMS, né? Letra B de bola. Letra B de bola também tem imunidade ao ICMS. Eu sempre falo que na exportação, o único imposto que se cobra é o imposto de exportação. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10. Deixa eu só ver qual que é a letra aqui. Inciso 10, letra A, né? Letra A da Constituição. Maravilha, pessoal. Finalizamos? Deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui sobre imunidades para a gente completar. Não, finalizamos então o nosso rol aí de exercícios. Legal, pessoal. Aqui a mesma coisa, né? Verifica qual imunidade, qual isenção você teve mais dificuldade para responder, que você errou, e aí, obviamente, você precisa revisar esse conteúdo para ir bem na prova, tá bom? Qualquer dúvida, manda sua mensagem aqui no vídeo. A gente se vê em breve em mais revisões. Grande abraço a vocês.